nós vamos falar de relacionamento. É isso mesmo. Você que está em casa, preste atenção. A maioria dos problemas dos relacionamentos tem sua origem em dificuldades de comunicação, também erros, julgamentos causados por crenças errôneas que temos sobre nós mesmos, muitas vezes, ou sobre o outro. Apesar dos parceiros acreditarem que estão falando na mesma língua, o que cada um diz não é exatamente o que o outro ouve. E assim ocorrem mal-entendidos, julgamentos deficientes, conclusões erradas e atitudes precipitadas. Mas fazer o que, né, Ieda? Faz parte, né? Por que as pessoas elas ficam juntas? Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite, bom estar aqui. Sempre é muito bom recebê-lo aqui no Ver Mais. Que bom, igualmente. As pessoas, na verdade, elas iniciam um relacionamento por interesses comuns que elas têm. Os interesses comuns, eles podem ter uma gama bem ampla de interesses. Desde que a gente gosta de sair, a gente gosta de fazer festa, a gente gosta da mesma banda, a gente gosta das mesmas músicas. Mas o principal é a troca de necessidades. As pessoas se encontram e se relacionam pela troca de necessidades. Não são todos os relacionamentos, mas 90% dos relacionamentos se baseiam na troca de necessidades. Muitas vezes me parece que isso meio que inconscientemente, né, Ieda? Inconscientemente. E o que é a troca de necessidades? Por exemplo, eu tenho necessidades de ter um parceiro que tem um bom nível financeiro, um bom nível de escolaridade, Então, enquanto a pessoa está suprindo essas necessidades que eu tenho, a gente permanece junto. A partir do momento que isso começa a ter uma implicação, ou que, daqui a pouco eu gostaria de ter um companheiro que ganhasse muito bem, digamos, tá? E aí ele perde o emprego. Então, essa troca de necessidade, ela ficou afetada. Porque a minha necessidade era essa. Por outro lado, um cara, por exemplo, que gosta muito de ter muito carinho da esposa. Ela engravida e aí por um determinado tempo ela esquece do marido e dá muita atenção para o bebê. O que é muito normal acontecer, né? O que é muito normal. Mulheres. As mulheres às vezes acabam esquecendo que são esposas também e acabam se dedicando somente aos filhos. Exato. Então, nesse momento, ocorre uma situação que é o corte da necessidade atendida pelo outro. Então, quando o outro deixa de atender as minhas necessidades, existe um conflito. Enquanto ele está atendendo as necessidades que eu tenho, está tudo bem. Tá? Então, a gente tem, a partir disso, várias situações assim, por que se rompe, então, esse relacionamento? Por que a gente permanece junto? A gente permanece junto enquanto as necessidades são atendidas. A partir do momento que se rompe uma situação dessas, ou que a gente sempre diz assim, o amor passa pela admiração. Então, a partir desse momento, eu passo a não admirar mais o outro, e ele não está mais atendendo as minhas necessidades. Aí pode haver um rompimento de relacionamento. É muito comum que aconteça o rompimento. E aí você vai me perguntar assim, mas e aí, o que fazer com isso? O que fazer, exatamente. Quando a gente sabe que é hora, por exemplo, de romper, ou, quem sabe, de fazer alguma coisa para tentar salvar. Apesar de que quando a gente acha que as necessidades não são mais atendidas, como você mesmo falou, existe ainda uma salvação. Mas, Thiago, aí viemos para uma pergunta essencial que é assim, é o outro que vai suprir a minha necessidade? A minha necessidade de afeto, de carinho, daquilo que eu não tive na infância, daquilo que não me foi suficiente. É o outro que vai atender essa necessidade? Boa pergunta. Eu vou sempre necessitar do outro? Eu vou sempre ser uma pessoa dependente do outro? Então, a gente lida muito com essa questão das pessoas buscarem no outro essa necessidade que elas têm. Então, esse é um tipo de relacionamento. E outro tipo de relacionamento que é bem comum, mas que seria o ideal de relacionamento, é onde a pessoa está inteira, ela supre as necessidades dela, ela busca suprir isso, o companheiro também está inteiro, e aí eles se juntam, mas não porque um necessita do outro, porque um quer estar com o outro. A Marta Medeiros, que é a escritora gaúcha, ela fala muito disso nas crônicas dela, que a gente precisa estar junto com as pessoas não por necessidade, e sim por vontade. Então, essa é a diferença que existe. Por que a relação entra em crise? Porque o outro não está mais atendendo às minhas necessidades. Mas é do outro atender a minha necessidade, ou eu vou ter que buscar a compreensão das minhas necessidades e buscar compreendê-las e atendê-las?
Muito bem, olha só que bacana esse assunto. Nós queremos falar mais sobre isso, inclusive você aí que tem seu relacionamento, é casado ou está namorando, pode fazer a sua pergunta, 3319-2500, daqui a pouco eu volto com a nossa amiga Ieda Dreger, psicóloga e também terapeuta sexual. Nós estamos agora com imagens ao vivo do bairro São Pedro, é nosso vizinho aqui da RIC Record. Daqui a pouquinho a gente volta. Volta ao vivo com o seu programa Ver Mais, sempre dando um giro aí na nossa cidade, imagens do bairro Presidente Médici, aqui do nosso bairro onde está situado, localizado os estúdios da RIC Record. E também um pedaço do bairro Líder, aqui em Chapecó. Que imagem bonita. Chapecó tá bonita, né, Ieda? Tá muito bonita, tá muito bonita. Tá uma cidade mesmo. bonita. A gente costuma fazer esse giro, dar esse giro pelos bairros aí através da nossa câmera que nós temos lá no centro da cidade. É bom que a gente vai mostrando aí a nossa cidade. Bom, Ieda, nós estamos falando sobre os relacionamentos. A Ieda é muito bacana para falar sobre esse assunto. Ela que é psicóloga e também terapeuta sexual. Ieda, por que as pessoas ficam juntas? Foi a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta é por que os relacionamentos acabam ou por que eles entram em crise? Então, a gente estava falando das necessidades que precisam ser atendidas, né? A partir do momento que as necessidades não são atendidas, é muito comum que os relacionamentos se rompam. Qual é a possibilidade deles não se romperem, né? Por causa disso. É muito importante que cada um reconheça as suas necessidades. Por exemplo, eu tenho determinadas necessidades e aí eu quero que o outro supra as minhas necessidades. A partir do momento que eu me reconhecer, que eu investir no autoconhecimento, até ou sozinho, através de terapia, e eu perceber que eu tenho necessidades, algumas básicas, ou de afeto, de carinho, que eu sou muito meloso, que eu quero estar muito grudada no outro, ou não sei o quê, eu vou procurar ajuda para resolver essas necessidades. Então, quando eu encontrar outro, eu estou resolvida. E aí eu vou estar plena para um relacionamento. Não por necessidade, mas por gostar. Por gostar da pessoa, não é porque queira alguma coisa. Porque, às vezes, o que acontece? A pessoa muito carente pode atrapalhar um relacionamento. Com certeza. Uma pessoa ao contrário, por exemplo, também pode atrapalhar. Sim. Na verdade, o ideal sempre é o meio termo, né, Ieda? Claro, eu ouço muito no consultório pessoas assim, eu não termino o relacionamento porque eu tenho medo de ficar sozinha. Eu preciso namorar toda hora porque eu não gosto de fazer amigo e eu gosto de ter uma companhia. Isso não é amor. Não. Isso é uma necessidade. Você acaba sugando, né? Isso. Mas isso é uma necessidade, entende? Se tu tem necessidade, vai te trabalhar, vai fazer amigo, vai pedir um ombro do amigo para chorar, enfim. Mas a partir do momento que eu utilizo isso para estar próximo do outro, a partir do momento que ele estiver satisfeito, acabou. Então a gente entra muito na possibilidade de terminar relacionamentos, porque as necessidades não estão mais sendo satisfeitas. Então a gente precisa estar pensando assim, qual é a minha necessidade e se é o outro que tem que suprir. Nós estávamos falando agora mesmo na questão da relação sexual, que às vezes os homens dizem para mim assim, eu preciso satisfazer minha parceira. Como é que tu vai satisfazer tua parceira se a tua parceira nem sabe onde é que ela gosta de ser tocada? Então, o autoconhecimento é uma coisa muito importante. Se eu preciso do outro porque o meu sustento, eu não consigo me sustentar sozinha. Gente, vai batalhar, vai fazer alguma coisa, agora não é necessidade do outro por causa disso. Né? Então a gente vê muito esses arranjos, esses casamentos arranjados. Isso daí acaba trazendo o que de consequências normalmente para as pessoas? Acaba trazendo exatamente a consequência assim, de primeiro eu não me desenvolver, porque eu estou escorado no outro. Esse desenvolvimento não necessariamente material, mas também espiritual, financeiro, de tudo, né? Eu estaciono, porque já que eu tenho o outro como escora, eu não preciso fazer. Digamos assim, todo mundo precisa da tecnologia, tá? Aí o meu marido é alguém que sabe muito de informática. Então deixa, ele sabe, ele é que pesquisa, não preciso ler muito. O meu marido lê muito, todas as informações de todos os jornais. Então eu não preciso ler, eu fico, sabe, sem ler, sem fazer. E aí? E o teu crescimento?
Então, enquanto eu estou escorada nele, as minhas necessidades de conhecimento, etc., estão sendo cumpridas, estão sendo supridas. A partir do momento que ele sai da minha vida, como é que eu vou me virar? Não tem aquelas pessoas que não sabem nem ir no banco? Sim, isso. Na época da minha mãe, da minha avó, da sua mãe, provavelmente, era assim, né? Que os maridos iam, não sabia nem no banco pegar um talão de cheque. É verdade. Né? Então, assim, a necessidade está sendo suprida pelo outro. Vai se desenvolver. Aí a parceria é muito mais bacana, porque aí vocês crescem juntos, vocês têm condições de um apoiar o outro e não de um depender do outro. O problema, então, principalmente, o problema principal, então, do relacionamento, mais ou menos, que resume tudo isso que nós falamos, é as relações de dependências que os relacionamentos hoje têm. Isso, exatamente. E se a gente for ver do que tu conheces também, são raríssimas as pessoas que estão definidas e vão encontrar um parceiro. Geralmente elas vão buscar um parceiro porque elas têm necessidade. Ao invés de resolver, por exemplo, as suas necessidades antes e ficar justamente porque gosta ou alguma coisa, porque dá prazer, realmente vão atrás dessas necessidades. Ieda, e por exemplo, de repente as pessoas que veem essa necessidade, que já têm um relacionamento assim, o que elas podem fazer para melhorar, para mudar, para realmente dar um up? Isso é muito legal, porque aí se cada um vai buscar se conhecer, o seu autoconhecimento, a partir disso a pessoa consegue resolver os conflitos, consegue aumentar a possibilidade de ficarem juntos. Muito bem. Ieda, eu quero convidar você vou pedir depois para a Ângela conversar, para numa outra ocasião nós falarmos sobre os solteiros. Ótimo. Muito legal. E agora você falava aí também que muitas pessoas, às vezes, elas têm medo de ficar solteira, né? E aí a gente quer falar que ser solteiro não é tão ruim. Eu sou solteiro, por exemplo, gosto muito de ser solteiro, né? Verdade. Então, muito obrigado pela sua participação, sucesso para você, tudo de bom. Igualmente. Obrigada eu. Sempre muito bom tê-la aqui no nosso programa, tanto é que os minutos passam, a gente não percebe. Tivemos ao vivo Ieda Dreger, ela que é psicóloga e também terapeuta sexual. Eu volto amanhã a partir da 1h20. Obrigado pelo carinho da audiência, um beijo e até lá.